Eles sempre disseram para nunca descer naquele porão. No começo, parecia só coisa de família, daquelas regras estranhas que ninguém explica direito. Mas depois de algumas semanas morando naquela casa, eu percebi que não era só isso. Tinha alguma coisa lá embaixo. Agora faz o seguinte. Coloca o fone. Apaga a luz. E, se tiver coragem, fecha os olhos. Porque a história de hoje não é só para ouvir. É para sentir. A casa era antiga, dessas que parecem ter parado no tempo. Piso de madeira rangendo, portas que nunca fechavam direito, e aquele silêncio estranho durante a noite, como se o som fosse engolido pelas paredes. Eu me mudei para lá com a minha mãe depois que meu avô faleceu. A casa era dele. E desde o primeiro dia, ela deixou uma coisa bem clara. Não mexe na porta do porão. Ela falou isso de um jeito diferente. Não foi um aviso normal. Foi quase um medo disfarçado. Eu até brinquei. O que tem lá? Um monstro? E ela respondeu sem olhar para mim. Tem coisa que é melhor não procurar. Na hora, ignorei. Mas na primeira semana, eu comecei a ouvir passos vindos de baixo. No começo eram leves, quase como se alguém estivesse andando descalço no cimento. Eu pensei que fosse cano, madeira, qualquer coisa, menos alguém. Até a terceira noite. Eu acordei com um barulho mais forte. Como se algo tivesse sido arrastado. Devagar. Arrastando, pelo chão. Eu levantei da cama, com o coração acelerado, e fiquei parado no corredor. Silêncio. Mas aí. Toque. Veio de baixo. Um toque seco. Na porta do porão. Eu fiquei congelado. E então veio de novo. Toque. Dessa vez, mais forte. Eu cheguei perto da escada, aquela que descia direto para a porta do porão. E foi aí que eu percebi uma coisa que nunca tinha notado antes. A porta tinha marcas. Riscos. Como se alguém tivesse tentado sair de dentro. Na manhã seguinte, eu perguntei para minha mãe. Ela ficou pálida. Disse que era impressão minha. Mas naquela noite, o barulho voltou. Só que diferente. Dessa vez, parecia uma respiração. Lenta. Pesada. Do outro lado da porta. Eu encostei o ouvido. E juro, tinha algo ali. Respirando. Como se soubesse que eu estava ouvindo. Eu me afastei rápido. E foi aí que eu ouvi uma voz. Baixa. Arrastada. Quase um sussurro. Abre. Meu corpo inteiro travou. Aquilo não era imaginação. Eu corri para o meu quarto e tranquei a porta. Mas naquela noite, eu não dormi. E na manhã seguinte, a porta do porão estava entreaberta. Eu sabia que não tinha sido eu. E minha mãe estava trabalhando. Eu fiquei parado olhando aquela fresta escura por vários minutos. Algo dentro de mim dizia para fechar. Mas outra coisa queria ver. Eu desci devagar. Cada degrau parecia mais pesado que o outro. E quando cheguei lá embaixo, a porta estava completamente aberta. O porão era escuro, frio, e tinha um cheiro estranho, de mofo, e algo mais. Algo podre. Eu acendi a luz. E não tinha nada. Só caixas velhas, móveis antigos e paredes de concreto. Mas no fundo, tinha uma área diferente. Uma parede mais escura, manchada e cheia de riscos. Os mesmos riscos que eu vi na porta. Só que em maior quantidade. Como se alguém tivesse ficado ali por muito, muito tempo. Eu me aproximei. E foi aí que eu vi algo que fez meu sangue gelar. No meio dos riscos, tinha palavras escritas com força. Desesperadas. Não abre. Não escuta. Ele mente. Eu dei um passo para trás.
confuso, assustado. E então, a luz apagou. Na hora. Sem aviso. O porão ficou completamente escuro. E o silêncio voltou. Mas não durou muito. Porque logo depois, eu ouvi passos atrás de mim. Lentos. Pesados. Eu não conseguia me mexer. E então, uma respiração. Bem perto. No meu ouvido. E a mesma voz. Mais clara dessa vez. Você abriu. Eu corri. Subi as escadas tropeçando, bati a porta do porão com força e tranquei. Passei o resto do dia tremendo. Quando minha mãe chegou, eu contei tudo. Tudo. Ela ficou em silêncio. E depois de alguns segundos, sentou e começou a chorar. Ela disse que meu avô não era o mesmo nos últimos anos. Que ele começou a ouvir vozes. E que passava horas no porão. Sozinho. Falando com alguma coisa. Ela disse que um dia desceu lá. E encontrou ele falando com a parede. Como se tivesse alguém ali. E quando ela perguntou com quem ele estava falando, ele respondeu: ele mora aqui faz muito tempo. Na semana seguinte, meu avô foi encontrado morto. No porão. Sozinho. Mas o corpo dele não estava perto da escada. Estava no fundo. Na parede. Onde estavam os riscos. E o pior. As mãos dele estavam destruídas. Como se tivesse tentado sair. Mas não da casa. Da parede. Depois disso, ela trancou o porão. E nunca mais desceu. Até eu abrir. Naquela noite. Ninguém dormiu. Porque o barulho voltou. Mais alto. Mais agressivo. Batidas na porta. Arranhões. E a voz. Repetindo. Agora você sabe. Agora você viu. Agora deixa eu sair. E então, as batidas pararam. Silêncio total. Por alguns segundos. E depois, um som que eu nunca vou esquecer. A maçaneta girando. Sozinha. Devagar. Como se algo do outro lado finalmente tivesse aprendido como abrir. Se você chegou até aqui, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essa. Se inscreve e ativa o sino porque tem vídeo novo todo dia às 19 horas. Agora me diz nos comentários. Você teria coragem de abrir essa porta? E se alguma coisa inexplicável já aconteceu com você, não guarda isso sozinho. Me manda seu relato e e-mail tá na descrição. Porque a próxima história pode ser a sua.